Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra o outro povo. Um país atacará o outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Hoje, no Sagrado Evangelho, Jesus nos traz dois ensinamentos que se unem diante daquilo que é a nossa vida de união com Deus e o nosso amadurecimento humano e espiritual. Primeiramente, Jesus vai ali exortar a partir de um elogio que fazem do templo, porque eles se admiravam, porque eram enfeitados com belas pedras e com ofertas votivas. Veja que Jesus, ele vai dizer: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Aqui Jesus ele está falando do templo de Jerusalém, mas também ele está falando daquilo que é a nossa própria vida sobre esta terra. Porque quando nós nos preocupamos muito com as vaidades desse mundo, as belezas dessa terra, nós não damos valor e nem nos atentamos, colocamos a atenção nas coisas eternas. E isso vai fazendo com que a gente perca o sentido da nossa vida e, muito mais, perca o verdadeiro valor da nossa vida. Por isso que Jesus diz que não tudo será destruído, não ficará pedra sobre pedra, porque a beleza que nós devemos alcançar deve ser a beleza eterna. E essa beleza eterna se constrói através das virtudes, se constrói através da fé, da esperança, da caridade, das virtudes humanas, a justiça, a prudência, a fortaleza, a temperança. Se constrói através de um caminho de amadurecimento humano e espiritual. É assim que nós vamos construindo um templo santo para a eternidade, porque o nosso corpo, o tempo se encarregará de depreciá-lo. A beleza que nós temos hoje, daqui a anos nós não teremos mais. E é por isso que Jesus Cristo ele nos chama a atenção. O mais importante não são as belezas para esta terra, mas são as belezas eternas. É por isso que Jesus ele vai nos chamar a refletir sobre aquilo que nós devemos buscar como caminho de salvação, caminho de santidade, caminho que nos levará para o reino dos céus. Por isso que nós precisamos, essas pedras do nosso templo precisam ser pedras de virtudes. As ofertas votivas devem ser o verdadeiro sacrifício de louvor e adoração a Deus. Depois, Jesus Cristo ele vai falar sobre o final dos tempos e ele vai dizer sobre os sinais que deverão acontecer, mas ele mesmo diz que esses sinais irão acontecer, mas ainda não será o momento.
Ou seja, esses sinais, eles são a prova para cada um de nós, porque somente depois que nós passarmos pela prova que nós seremos capazes de abraçar aquilo que é o reino dos céus, abraçar o caminho verdadeiro que nos levará para a eternidade com Deus, porque a prova se dá nesse tempo presente. Por isso que Jesus Cristo ele vai ali trazer alguns elementos importantes e ele vai dizer que pessoas virão dizendo que estão anunciando em nome de Cristo, em nome dele mesmo, mas Jesus ele exorta: cuidado para não ser desenganados. Depois ele vai dizer que essas pessoas vão dizer: sou eu, e ainda o tempo está próximo. E ele vai dizer: não sigais essa gente. E aí nós vemos essas coisas que nós precisamos estar atentos à nossa vida. Nós não podemos sair seguindo qualquer um, mas nós precisamos seguir unicamente o Evangelho, porque uma vez que nós seguimos o Evangelho assim como ele é, nós permitimos com que a obra de Deus aconteça na nossa vida e nós nos tornamos um grande sinal dos tempos, um sinal da vinda de Cristo sobre este mundo. Por isso que Jesus Cristo vai dizer também que haverá guerras, pestes, terremotos e muitos sinais. Ou seja, esses sinais servem justamente para nos provar a nossa confiança em Deus, porque somente aqueles que confiam em Deus vão permanecer no verdadeiro caminho. Somente aqueles que têm fé verdadeira, que confiam e se abandonam à vontade divina, só esses serão capazes de permanecer e perseverar no seguimento de Jesus Cristo. Por isso que é tão importante crescermos humanamente e espiritualmente. Por isso que é tão importante adquirirmos virtudes, essas virtudes que nos auxiliam a permanecer no caminho. Por isso que nós precisamos nunca cessar de ofertar aquilo que é o nosso sacrifício de louvor e adoração a Deus, porque são essas coisas que embelezam o templo que somos nós, templos do Espírito Santo. São essas coisas que vão nos garantindo a salvação eterna, porque quanto mais nós buscamos as virtudes, quanto mais nós damos um sacrifício de louvor e adoração, mais nós vamos nos tornando capazes e aptos de nos tornar dóceis suficientemente para que o Espírito Santo em nós possa nos conduzir, possa nos fortalecer e possa nos fazer perseverar no verdadeiro caminho, no seguimento de Cristo, que nos levará para a vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.